Jesus. Irmãos, nós chegamos então no capítulo 12 do livro de Gênesis, e essa, de certa forma, é a história de todos aqui presentes. E antes de começarmos e entrarmos efetivamente nessa história, quero convidar então as crianças, os pequenininhos, a passarem aqui para orar. O culto que é preparado para eles, adaptado para eles, para a compreensão deles. Oramos, igreja. Senhor Deus, ainda na tua presença, Senhor, e te dando graças nesta manhã, queremos te pedir pelos nossos pequeninos, Senhor, que estão aqui. Te pedir, Senhor, pelas irmãs que prepararam com tanto amor e carinho, pelo pastor também que estará ministrando para os mais jovens. Sim, Deus, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra cale em seus corações, que eles consigam ainda continuar, Senhor, crescendo em graça e conhecimento, te amando, Deus, e aprendendo de ti. Te pedimos, Deus, que tu abençoe o culto deles nessa manhã, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Portanto, meus irmãos, vamos ler sobre a história de Abraão, aquele que é chamado pai da fé, e de todos aqueles que creem nessa história, que são chamados seus filhos. Então, portanto, o que veremos hoje aqui também é o início da nossa história, a história da Igreja do Jardim Botânico, a história do cristianismo. Deus escolheu Abraão, um homem que adorava outros deuses, um homem, portanto, pagão, para, a partir dele, começar uma grande história. Segundo Josué, ele diz que cultuavam outros deuses, Abraão e sua família, para a gente ter uma ideia. E cultuar é algo, portanto, que Abraão fazia desde o princípio, desde o primórdio, provavelmente desde sua família, desde quando era pequeno. A gente vai falar sobre isso, sobre adoração, mais no final, mas como uma aplicação. Mas de momento, meus irmãos, eu peço duas coisas: que a arte de origem fique aqui e que os irmãos abram sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, vamos ler do verso 1 até o 9. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar chamado Siquém, onde está o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam naquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali, continuou até o monte, ao oriente de Betel, onde armou uma tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Depois disso, Abraão prosseguiu seu caminho ainda, seguindo para Negueb. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem sentar, por favor. Nós vimos na pregação de Israel, semana passada, que Deus espalha a humanidade. Espalha por todo o planeta. Ao contrário do que aconteceu em Betel, onde o povo buscava celebridade e notoriedade, aqui nós vemos Deus escolhendo um homem específico e dizendo: engrandecerei o teu nome. Esse trecho, na verdade, ele começa ali um pouquinho antes, em Gênesis 11, no verso 27, onde nós vemos sobre as gerações de Terã. Nós ficamos sabendo que Saraí era estéril, que ele mesmo, Abraão, tinha 75 anos, portanto já era um senhor de avançada idade. E isso tudo, esse preâmbulo todo é importante, porque quando chegamos em Isaac, nós vemos, diante de todas essas condições que Abraão estava, o tamanho da bênção na sua vida.
De cara também, nesse verso, nos chama a atenção a soberania absoluta de Deus sobre toda a história humana, a sua própria história, a história do qual Ele mesmo, o Senhor e Deus, Ele é o autor, a história da igreja, a história do Jardim Botânico, que dá nome à série que o Christian daqui a pouco coloca para nós aqui, que é Origens. Irmãos, até aqui, esse momento, se passaram 2000 anos e Deus tratou a humanidade de forma mais abrangente, não tão específica, mas agora Deus parece escolher especificamente, parece não, concreto isso, especificamente a um homem para começar a sua história de redenção do mundo. Então nós vemos aqui, nesse texto, a determinação graciosa de Deus para escolher um dentre tantos homens que existiam no mundo todo. Pense, meus irmãos, no excelso Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus que do universo todo escolheu uma galáxia, de uma galáxia escolheu o sistema solar, o sistema solar de todos os planetas a Terra, da Terra, de todos os locais, um lugar, de todos os homens, um homem, para começar a sua grande história. Quem sabe, então, os irmãos pensem aqui nessa manhã, diante da nossa série Origens, ok, Augusto, mas o que tenho eu, que sou profissional disso, daquilo, pai, mãe de família, aqui na cidade de Porto Alegre, no ano de 2024, aqui no Jardim Botânico, na nossa pequena congregação, o que tenho eu a ver com a história de Abraão escrita há 4.000 anos atrás? Qual é a conexão do chamado de Abraão comigo? Por que essa passagem é relevante dentro da nossa série? E por que eu devo me ater a isso e guardar isso no meu coração? Se nessa manhã lá entrasse um judeu e um muçulmano aqui para vir cultuar, ou pelo menos conhecer a nossa igreja, saber o que a gente faz aqui, e fosse ouvir a história de Abraão, essa exposição do texto de Abraão, ele ao final saísse, muito bom, de repente cumprimentasse todo mundo, muito bom lá a história de Abraão, né? Grande pai da fé de todos nós. Afinal de contas, há uma concordância aqui. No entanto, meus irmãos, existe uma pedra de tropeço. Existe um ponto que é crucial e divisório entre nós que somos o verdadeiro povo de Deus e as demais religiões, o judaísmo quanto o islamismo, que precisam ser alcançadas e precisam ser redimidas. Então, meus irmãos, não há como falar da história de Abraão sem falar do Deus que é 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo, o Messias. E Ele habitou no meio de nós. E quando a gente entra nesse tema, aí as coisas começam a ficar diferentes. Provavelmente o judeu e o muçulmano aqui presentes começariam a se torcer ali no banco e achar que não é bem por aí que a coisa funciona. Porque Deus, de fato, sim, chamou Abraão há 4.000 anos atrás para ele se tornar pai de uma grande multidão, de uma grande nação e de todos os povos da terra. E esse foi o começo da história de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo pelo qual Deus definiu que viria o Messias, o qual morreria e também seria ressurreto. E essa é a forma pelo qual, por meio de Abraão, o mundo todo seria abençoado. Deus planejou, portanto, o seu remédio para toda dor, toda angústia, todo anseio, todo problema universal do pecado, todo sofrimento humano, que ele viria por meio de Israel, por meio do Messias, a começar por Abraão. Por isso, meus irmãos, que é importante entendermos a eleição de Israel por Deus e como Deus tornou Israel o foco das bênçãos salvadoras do Antigo Testamento, que tem por um objetivo, então, aqui, meus irmãos, montar esse grande palco, esse grande cenário para a redenção do mundo, para que aconteça esse impacto global da salvação de Jesus Cristo, o qual todos nós fomos alcançados. E se pararmos para pensar, especificamente aqueles que sempre foram da Assembleia, que maravilhoso que é o que acontece no Mediterrâneo, depois se espalha com os missionários por todos os arredores do mundo, até que um dia um irmão sueco recebe em seu coração um grande chamado e vem para o Brasil e ele começa um trabalho e ganha pessoas, e pessoas ganham pessoas, que ganham pessoas, que alcançam pessoas, isso se multiplica e isso vem aqui para o sul, através de tantas outras igrejas, co-irmãs também,
E aí vai chegando na vida de cada um de nós. Em resumo, aqui, Abraão vai gerar Isaac. Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, que serão 12 tribos, que serão o reino de Israel, o qual nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você olhe hoje para Israel, uma cultura totalmente secularizada, um país muito diferente do que nós costumeiramente lemos o nosso Senhor Jesus caminhando, transitando e fazendo todas as suas coisas aqui. E a gente pensa, será que os planos de Deus foram frustrados para Israel? Será que os planos de Deus, na verdade, não deram muito certo para Israel? A história de Israel, portanto, não é uma tentativa frustrada de Deus de realizar os seus propósitos salvadores por meio de Israel. Como se Deus tivesse abandonado Israel no meio da história e substituísse por Jesus Cristo e pelo cristianismo. Porque desde o começo Deus planejou a história de Israel, que serviria a todas as nações, a começar por Abraão, para que o Messias chegasse. Portanto, meus irmãos, não há duas histórias, existe somente uma história. E é porque existe apenas uma história que todo mundo vai ser alcançado, ou saber de Jesus Cristo, da existência do próprio Deus. Essa é a única história e este é o propósito abrangente. Mas, quais são as bases bíblicas para afirmarmos que o plano de Deus para Israel e o seu plano referente ao impacto salvador e global de Jesus Cristo para todas as nações é um único plano e não mais planos? E não um plano B, por exemplo. Como lemos agora há pouco, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o que diz o texto. E apesar de Abraão, como disse, servir a outros deuses, tem um ponto interessante que Deus, de alguma forma, muda o seu nome, conforme lemos em Neemias 9:7. Muda o seu nome para Abrão, que significa pai de uma multidão ou pai de muitos. E somente quem exerce uma autoridade sobre outra pessoa pode, de fato, colocar um nome, atribuir nome a ela. Como o próprio Adão fazia no Éden e dava nome a todas as coisas, como eu e a Vanessa, por exercermos autoridade sobre a Heloísa, damos um nome para ela, como Nadab e a Sara, vão dar um nome para o João, como o Edileno, a Ju, deram um nome para a Lívia, porque eles exercem autoridade sobre ela. Da mesma forma, Deus vai lá e troca o nome de Abraão. E nesse encontro inicial, Deus lhe disse essas palavras, muito conhecidas por todos nós, e que muitas vezes ouvimos até em casamentos, né? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E antes de eu prosseguir aqui, acho que é interessante dizer o que é o gentil. O que é gentil ser o gentil? Do termo grego, ethnos, são traduzidos como nação, como pagãos, como gentios, pessoas que não fazem parte do reino de Israel, de outras nações. Portanto, nós aqui, na nossa maioria, somos gentios brasileiros, tem os gentios argentinos aqui também, outros países fora de Israel. Dito isso, no Novo Testamento, Paulo cita uma sentença, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está lá em Gálatas 3, do 7 ao 9, para argumentar que até os gentios, todos nós, que temos fé no Messias judaico, herdaremos as bênçãos de Abraão. Quem quiser me acompanhar, Gálatas 3, versos 7 e 9, e a palavra de Deus diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, conforme aqui Gênesis 12. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Portanto, a morte do Messias em favor de todos os pecadores que depositam fé nele resultou na salvação para todo o mundo, para todos aqueles que creem, conforme Efésios 3, 6, que diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou como Paulo também diz em Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele mesmo próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, chegasse a todos nós. Portanto, este é o propósito salvador de Deus para Israel, que por meio do Messias se tornaria o propósito de salvação para o mundo, para todo aquele que compartilha da fé que teve Abraão. Nós, vocês já devem ter ouvido, irmãos, somos enxertados numa videira. Somos judeus, todos nós, por adoção. Em Romanos 11, Paulo retrata Israel como uma oliveira em que é rica e doadora de vida. E ele fala a respeito da promessa feita com Abraão. Paulo aqui argumenta que a participação dessa rica raiz de salvação não se dá por mera conexão étnica, mas, como eu disse, por fé. E logo isso sugere que, portanto, judeus nascidos de pai e mãe podem ser excluídos dessa promessa. E, consequentemente, os gentios, pela fé, podem ser enxertados nessa videira. Em Romanos 11, quem quiser me acompanhar, versos 17 e 18. Se, porém, alguns dos ramos, que são os judeus, forem quebrados, e tu, gentil, todos nós aqui, sendo oliveira brava, foste enxertados no meio deles, e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Abraão, a promessa que Deus fez através dele. Portanto, desde o começo, a existência de Israel, sempre houve um verdadeiro Israel. Um Israel espiritual, um Israel interior, bem como existe um Israel étnico e cultural que tem por capital Tel Aviv e que está passando por essa terrível aflição agora, nesse exato momento, de ataque do Irã. Então, meus irmãos, esse verdadeiro Israel, do qual todos nós pertencemos, ele se caracteriza pela fé. A razão pela qual os gentios, que somos todos nós, compartilhamos a fé de Abraão, podemos fazer parte desse verdadeiro Israel. Romanos 4, 16, um verso esclarecedor também, e diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Isso também significa que o povo judeu que rejeitou o Messias, Jesus, não faz parte, isso é um pouco duro, não faz parte do verdadeiro Israel. É por isso que é até um pouco estranho, obrigado, irmão, quando algumas igrejas, por desconhecer isso, às vezes colocam algumas bandeiras de Israel para ornar o seu culto. Outras tantas têm uma certa compreensão a respeito da redenção de Israel, e nós vamos ver isso aqui também. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos 9, versos 6 ao 8, quem quiser me acompanhar, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Portanto, filho da carne não quer dizer que você é etnicamente judeu. Não faz de você um filho de Deus, por ter pai e mãe judeus. Logo, a conclusão é essa: nem todo Israel é Israel, mas aqueles o qual creem em Cristo fazem parte, sim, no sentido espiritual e salvífico, a essa grande promessa, estão dentro dessa grande promessa que aconteceu com Abraão. Portanto, meus irmãos, alguns gentios podem ser considerados descendência por meio da fé no Messias. Eles pertencem ao verdadeiro Israel. Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu nem o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquele que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas segundo Deus. Portanto, meus irmãos, essa é a nossa conexão
com Abraão. E é por isso que esse trecho na série de origem, essa série selecionada das mensagens de Gênesis, faz sentido para nós pregarmos, lermos aqui e entendermos de onde viemos, de onde vem a nossa fé, como ela procede. Agora, é interessante também pensar que o fato de aquele que é nascido de judeu não ser especificamente judeu, não significa que Deus não tenha mais nenhum propósito para a grande nação de Israel, a grande pequena nação de Israel que está lá no Mediterrâneo. Em Romanos 11, Paulo prevê o dia em que o Israel étnico, esse com a capital em Tel Aviv, será enxertado novamente na oliveira, através dessa bênção pactual que começou com Abraão. E por meio, por óbvio, do Messias, do Cristo Jesus. Romanos 11, 23 nos fala: eles também, se, e condicionando, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Então, Deus removerá dos olhos dele toda a cegueira, removerá o endurecimento do coração de todo judeu. Como diz o texto de Zacarias 12:10, Israel olhará para aquele a quem transpassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. E assim todo Israel será salvo, conforme lemos em Romanos 11, 26. E é por isso, meus irmãos, que, novamente, em função do que tem acontecido hoje com Israel, de todo o ataque que Israel sofre em função da Palestina, lá na faixa de Gaza, agora em função do Irã, novamente, esse temor que sempre nos traz, né, um certo frio na barriga de uma possível terceira guerra mundial, uma vez que os Estados Unidos já está ajudando Israel contra o Irã, sempre fica aquele frio na barriga, mas nós não devemos olhar para esse povo que é, na sua maioria, incrédulo e perdido e que precisa ser alcançado por Jesus com desdém, mas devemos olhar com carinho, com amor, sabendo que Deus ainda tem um grande propósito para essa nação, de resgatá-los através de Jesus Cristo. E não por meio de qualquer ato de religiosidade, mas por graça e por fé. E agora, seguindo adiante, eu quero falar para além de Israel, eu quero falar sobre uma fé mais global aqui. Porque após a chamada de Abraão, a parte de Deus trata com Israel por 2000 anos, após a chamada de Abraão. E aí, Deus trata, de alguma forma, e se revela a cada um de nós, através de tudo aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento, até a vinda do Messias. Mas é interessante que, por mais que toda a história do Antigo Testamento se desenrole ali no Mediterrâneo, levantando profetas e todas as boas histórias que nós mesmos conhecemos através da palavra do Senhor, existem dois pontos que são interessantes aqui, porque Deus não abandona o restante do mundo. Deus está fazendo milhões e milhões de providências ao mesmo tempo, ao redor do mundo. O mundo continua a girar, o universo ainda está lá, as plantas continuam a nascer, morrer, pessoas continuam a ter seus filhos. A grande imagem que Deus colocou em cada um de nós, de reinarmos sobre a sua criação, de fazermos cultura, tudo isso, enquanto acontecia o Novo Testamento, acontecia em todo o globo terrestre. Em Atos 14:16, nos diz: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Por mais que Deus estivesse desenvolvendo essa grande promessa de uma grande nação por meio de Abraão, que culminaria na vinda do Messias pela primeira vez, ainda assim Deus estava cuidando de todo o resto. E essa perspectiva muitas vezes a gente esquece, porque de fato a gente temos que nos ater àquilo que está nas Escrituras, e o que as nossas Escrituras nos falam é o que está acontecendo ali, não o que está acontecendo no restante do mundo, nos continentes. Paulo chamou essas gerações passadas de tempos da ignorância, que Deus agora, em Jesus Cristo, traz ao fim, com a sua grande missão vinda ao mundo. Agora, Deus está ordenando, portanto, conforme em Atos 17:30, aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O chamado de todos, da Igreja do Botânico, de cada um de nós, para que creiamos no nome de Jesus Cristo,
Conforme Atos 4,12, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão por meio de Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra forma de salvação. Nesse momento, o judeu e o muçulmano se levantam e saem da nossa igreja. No entanto, até a vinda de Jesus, a história da obra redentora de Deus no mundo foi principalmente a história de Israel, conforme nós lemos no Antigo Testamento. Mas com os olhos corretos sobre os textos bíblicos, no decorrer de todo o Antigo Testamento, nós podemos ver Jesus Cristo em tudo. É por isso que, em específico, dentro dessa passagem aqui, pensando e ali estudando, será que eu falo sobre como Abraão era um homem de posses? Será que eu falo sobre o caminho que ele percorreu de Ur? O chamado que aconteceu em Ur aconteceu antes do descrito em 12, mas ali no capítulo 11, a partir do verso 27. Será que eu me atenho mais a essas coisas? Eu pressuponho que os irmãos, assim como eu, conheçam essa história. Mas esse aqui é o grande fio condutor que interessa para nós e que dá sentido a essa série estar aqui em Origens. Deus, progressivamente, portanto, a partir de Abraão, vai revelando o seu caráter, vai revelando o seu amor, vai revelando a sua intenção, o seu grande propósito para a humanidade, livro após livro do Antigo Testamento. Ele vai ali apontando para o Messias. Nós olhamos para o texto de Davi e Golias e vemos onde está Jesus Cristo ali. Será que as pessoas costumeiramente gostam de se enxergar no texto, né? Não, na verdade, eu sou Davi e Golias é o meu problema, e gostam de se colocar no texto. Entre tantas outras passagens, o qual costumeiramente nós buscamos forças através das histórias dos grandes heróis da fé e tentamos nos enxergar ali e buscar soluções para nossas vidas. E insistimos constantemente em não enxergar, em não forçar a enxergar Jesus Cristo, onde está Ele, o grande Messias nessa grande história. Porque Deus sempre teve um objetivo, que é tirar os homens da sua ruína, do seu pecado, e ter um relacionamento de amor verdadeiro com cada um de nós. Por isso que Deus foca em Israel a partir de Abraão, para se revelar ao mundo como essa grande esperança, a esperança verdadeira. Não esperanças fúteis, passageiras, mas a única esperança que existe através de Jesus Cristo. Isso é o Antigo Testamento, meus irmãos, uma grande seta colorida, reluzente, apontando para Jesus Cristo. Isso é o Antigo Testamento. Não é sobre nenhum de nós, mas é sobre o Messias prometido. Portanto, meus irmãos, é correto lermos aquele clássico do Bunyan, do peregrino, e nos enxergarmos ali. Aí sim, vermos que nós somos esses peregrinos que estão caminhando rumo a essa Canaã celestial. Esse é o nosso lugar nessa grande história. Quero fazer aqui com os irmãos 3 aplicações. E a primeira dela é que dia após dia, por meio do Evangelho, a igreja convida você que não conhece a Jesus Cristo a se arrepender de seus pecados, para que por meio dele, Jesus Cristo, você saia da sua vida antiga e viva uma nova vida. Abandone seus pecados para que Deus lhe mostre uma nova perspectiva de vida. O chamado de Deus dado a Abraão, nosso pai na fé, ecoa nos corações de todos aqueles que estão de fato arrependidos, que reconhecem as suas misérias, que estão cansados de provar para os outros o seu valor e que se calam diante do Deus Criador Todo-Poderoso, o qual foi misericordioso e bom, diante de tantas pessoas, ter chamado a cada um de nós de uma forma tão peculiar e maravilhosa. Deus não nos chamou como chamou Abraão, mas Deus nos chamou de uma forma maravilhosa. O próprio Deus, através do Messias, pelo Espírito Santo, chamou a cada um de nós e nos convenceu da nossa incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Nos chamou para essa nova história. Tudo começou, de fato, com um homem, há 4.000 anos atrás, Abraão. Deus começou a contar a sua história e se revelar especificamente, mas isso continua hoje através de 2,2 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo que professam a fé cristã.
a maior religião do mundo todo. De fato, Deus, quando disse, eu farei de ti uma grande nação, Deus não estava brincando. E nós podemos, através das estatísticas hoje, comprovar isso. Deus fez uma grande nação e Deus continua fazendo uma grande nação, a qual todos nós somos pertencedores. Segundo, quando Abraão era gentil, ele era um adorador. Nós podemos ver isso no texto. E é estranho que Deus chama alguém que não era um perfeito adorador de Deus ou do Deus vivo, do único Deus. No entanto, conforme lemos no início na passagem, quando chegou a Siquém, Abraão ali edificou um altar ao Senhor. Quando chegou no ocidente de Betel, edificou também um altar novamente ao Senhor. Isso me fez lembrar, muitos de vocês devem perceber isso, quando a gente vai para o interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, em cidadezinhas menores, a gente sempre vê uma igreja católica posta na praça, no centro da cidade. A gente sempre vê plantadores de igreja tentando estrategicamente colocar na parte mais visível da cidade, na melhor localidade da cidade, as suas igrejas, tentando aqui também, como bons adoradores do Senhor, do Deus vivo, edificar altares ali. Quando Deus nos chama, aí, trazendo para uma forma muito mais prática e pessoal aqui, nós também devemos edificar altares para o Senhor. Como, por exemplo, no nosso calendário, domingo de manhã, temos aqui edificado. Domingo de manhã não posso, tenho culto. Domingo, o dia que o Senhor ressuscitou, é o dia de adorar a Deus. Nós temos aqui, portanto, no nosso calendário um altar edificado, assim como boa parte dos irmãos gostam de ler a palavra, orar, de repente fazer seu culto mesmo em um canto específico da sua casa. Alguns compraram uma almofada melhor para poder ficar um tempo sentado ali, curtindo, lendo as escrituras, meditando. Ali está edificado o seu canto, o seu altar do Senhor também. Como em todos os lares, isso de fato acontece. E às vezes os descrentes nos perguntam, eu já fui perguntado disso, que Deus é esse? Que Ele é todo-poderoso, maravilhoso, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, enfim, que precisa ser adorado. Que Deus é esse que precisa ser cultuado? Coitado desse Deus, Ele precisa ser cultuado? Que egocêntrico que Ele é. E a grande resposta que nós podemos dar a tudo isso é que, de fato, meus irmãos, Deus não precisa absolutamente de nada. Ele não vai ser mais Deus nem menos Deus se você adorar Ele ou deixar de adorar a Ele. Mas é porque Ele se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, a Israel, onde veio o Messias e seus apóstolos e suas missões. E esse conhecimento foi se espalhando pelo mundo através de missões, de tantos irmãos que no passado pagaram com suas vidas para ganhar pessoas, até que chegasse esse grande conhecimento até nós. É porque nós sabemos quem Deus é que nós adoramos Ele, que eu louvo Ele. Não é porque Ele precisa, mas é porque eu sei, eu tenho consciência de quem é Deus. E diante disso, não me resta fazer outra coisa senão adorar a Deus e louvar a Deus pelos seus grandes feitos. Adorar Ele por quem Ele é. Ele é Deus. Não é uma abstração qualquer, não é uma pessoa qualquer. É Deus. E diante de Deus, nós vamos adorá-lo, louvá-lo. Eu não tenho dúvida que todas as nossas dúvidas mais cruéis, todas as nossas falhas, enfim, todos os nossos pensamentos maus, no dia em que estivermos frente a frente com Ele, vão se esvair. E nós vamos dizer, cara, eu não acredito que eu estava pensando isso. Eu não acredito que eu deixei de dar glória a Deus. Eu não acredito que eu me envergonhava de dar glória a Deus, porque as pessoas iam olhar para mim dentro da própria igreja, as pessoas iam olhar para mim, o cara está dando glória a Deus, o cara está cantando muito alto, o cara está cantando desafinado. No dia que nós estivermos diante daquele que é perfeito, meus irmãos, azar, eu não quero saber de mais nada. Eu já contei essa história aqui, uma vez o irmão falou que a condenação para o inferno, na verdade, ela vai se dar da seguinte forma. Era uma analogia que ele fazia.
diante daquele que é santo e perfeito, nós vamos olhar para nossas misérias e dizer assim, realmente eu descri, o próprio Cristo se revelou a mim, eu descri, eu fui incrédulo. Porque a santidade de Deus é tão grande que ela vai nos constranger de tal forma, ou nós caímos em adoração diante de Deus, ou nossa pompa e arrogância vai nos consumir de uma vez por todas. Terceira aplicação. Ainda existem, meus irmãos, muitas famílias na terra que precisam ser benditas. Deus tem chamado hoje os seus discípulos para reivindicarem os confins da terra. E reiteradamente a gente tem lembrado isso aqui no Botânico. Nós não podemos perder de vista o nosso ID, a nossa grande missão. Pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Jesus. Isso não se dá através de uma ação de todos, mas que a gente consiga se interessar por pessoas, amar pessoas na sua completude, na sua integridade, sabendo que ali está a imagem de Deus. E esse carinho, esse amor, esse fervor, esse interesse em querer se debruçar, ele é diferente de simplesmente dar uma esmola e eu não quero me envolver contigo. De mandar um versículo e eu não quero me envolver contigo. Mas ele passa necessariamente por, de alguma forma, desprendermos de tempo e tentarmos discipular. Não somos uma fábrica de convertidos, né, meus irmãos? Mas essa grande nação, ela ainda tem muito a crescer. E esse crescimento, essa grande promessa que começou lá com Abraão, ela passa por cada um de nós. E se um dia ganharmos uma alma para Jesus, isso é um grande milagre. Se uma alma se arrepende, tem festa no céu, porque realmente é um milagre alguém entender que faz parte dessa grande história, desse grande propósito que começou com Abraão e que chegou até nós nos dias de hoje. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e orarmos a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, te dando graças novamente. Graças, Senhor, porque avaliando a nós mesmos, Senhor, nós podemos ver o quanto somos corruptos, o quanto somos pervertidos, o quanto somos indignos, o quanto somos imerecedores, Senhor. O quanto nós somos, Senhor, cheios de justiça própria, Deus. O quanto nós nos achamos muito bons, Senhor, naquilo que nós fizemos. Mas, Deus, um dia Tu se revelaste a nós, Senhor. E o Teu Espírito Santo, Senhor, nos amarrou com cordas de amor. Amarrou os nossos corações, Deus, e nos chamou para diante de Ti. E Tu, Senhor, através das Tuas Escrituras, que Tu mesmo conservaste durante milhares de anos, desde a morte de Teu Filho Jesus e ressurreição, para chegar até nós, Senhor, as Tuas Santas Escrituras, Deus, para aprendermos de Ti, de quem Tu é, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que poderia escolher pessoas muito melhores que nós, Deus. Mas Tu, Senhor, misericordioso e bom, olhaste para cada um de nós. Ainda tem nos atraído porque colocou no coração de cada um de nós o anseio pela eternidade, Senhor. Uma angústia pela qual, Senhor, tão grande, nada nesse mundo, Senhor, pode contentar, Senhor. Nada nesse mundo nos cala, Senhor. Mas quando estamos diante de Ti, Senhor, daquele que é grande, daquele que chamou um homem, Senhor, imperfeito, Senhor, idólatra, para começar a maior história já vista pela humanidade, a história verdadeira, a história com V maiúsculo, Deus, no qual, Senhor, essa história tão grande, Senhor, que impactou nações, constituições, redimiu tantas pessoas, criando leis, Senhor, enfim, culturas. Tu nos fez pertencer a essa grande história, Senhor. E nós somos gratos a Ti nessa manhã, Senhor, pelo Teu grande chamado, através do nosso pai Abraão, nosso pai na fé, através do que Tu fez com Isaac e Jacó, através do que Tu fez na nação de Israel, Senhor, o qual nós somos pertencentes aqui pela fé, nesse grande laço que temos entre todos esses 2,2 bilhões de irmãos que estão espalhados pelo mundo, Senhor, a Tua igreja invisível, a Tua igreja universal, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas Tu é bom, misericordioso, Senhor, e nos fez pertencer a essa grande história de redenção da salvação. Deus, eu Te peço, Senhor, perdão, Senhor, por não conseguir expressar, Senhor, essa grandeza, Senhor, nessa manhã. Eu Te peço perdão, Senhor, por não conseguir falar para os meus irmãos, Senhor,
Mas eu te peço, Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, gere em nós interesse por isso. Gere em nós, Senhor, esse conhecimento. Nos dê, Senhor, essa perspectiva tão grandiosa, Senhor, que é ser teu filho, que é ser conhecido de ti, que é sabermos que tu sabes o nome de cada um de nós, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, pela salvação em teu Filho Jesus. Continua conosco, Senhor, nessa manhã e recebe, Senhor, o nosso louvor. É o que te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém, Deus.